quis avançar mesmo? Qual que é a graça? Qual que é a... Não sei. A gente tem que trazer uma alegria. Eu acho também, Clash. Não entendeu? Eu acho. Não dá A pra gente ficar. tá comemorando antes da alegria vir pra ver se a alegria escuta e vem. Tá chamando a alegria, então. Chama jogar pro universo. Gravando? Gravando. Ai! Nossa! É eu, bom hein? ator ele. Eu só encostei. Vou jogar pro universo uma dicção melhor. Vamos lá. Vamos jogar pro universo. Oi, babies! Tudo bom? Fernando, prazer. Eu sou o Herbert e esse é o canal das Bi. E a gente tá no estúdio de... Ai, não veio. A dicção não Eu veio. faço meu? Ou faz o começo? Não. A gente tá aqui no estúdio do Inova Braba e tá. E para começar o vídeo, a gente quer trazer uma coisa que aconteceu na semana passada nas nossas redes. Sucesso! Tag! A Tag é um clube de assinatura que a gente falou nas redes do canal das Bi semana passada. Exatamente. Aquela coisa da publi do bem. Exatamente. Coisa que a gente gosta, que a gente, né, usa. E aí a gente falou sobre isso. Então tá o link aqui na descrição dos nossos, do vídeo nas nossas redes sociais. Exatamente. A gente fez um vídeo pro Facebook, né? Eu tô super atriz. Nossa, gente, Fernanda arrasou na atuação. E eu gosto que também o do Curadoria vem com a revistinha com mais fatos sobre o livro, que eu sou aquela pessoa que pesquisa. E aí já vem com várias coisinhas sobre o livro que você vai ler, que me dá mais vontade de ler ainda. Exatamente. A Tag é um clube que tem várias coisas exclusivas que vêm além do livro. E são dois tipos de assinatura. O Curadoria, como a Fê falou, e tem o Tag Inéditos, que é dos best-sellers. Olha que delícia. Então, entra lá. Tem o link aqui também da Tag pra você ver lá. E aí tem jeito de fazer o teste pra ver qual que é melhor pra você. Isso é muito legal, né? É, que aí já deu que o meu é Curadoria e o seu é Tag a Inéditos. coisa dos inéditos mesmo. É, então é isso. Começamos com uma notícia boa. Pra com uma gente publi poder do entrar- Bem, pra gente poder entrar no quê? Nas bad dessa semana, porque foram várias. Exatamente. Por onde é que a gente começa, Fernanda? O seguinte... Não, Opa! O seguinte é o negócio. Era isso que você ia falar? Não. Não. O negócio é o seguinte, tá um calor aqui, eu vou ter que tirar esse casaco. Não tá dando. Você vai falar? Você falou, o negócio é o seguinte... Não, era só. pra tirar A o parte casaco da mesmo? zoação sou eu, a parte da verdade é você. Entendi. A gente falou no vídeo da semana passada, né, as coisas que aconteceram, eleição. Se você não tá sabendo, tá rolando as campanhas para o segundo turno para presidente e em alguns estados para governador também. Aqui em São Paulo tá tendo para governador também. E aí tá rolando aquela coisa de... Sabe quando você tá no boxe e aí fala que não pode dar soco abaixo da linha da cintura porque é jogo sujo? Aham. Então, é só embaixo da cintura que tá rolando, entendeu? A galera bad. tá jogando baixo e tem uma galera que perdeu a noção, né? E aí a primeira falta de noção que a gente vai falar aqui é as ameaças que a Miriam Leitão está sofrendo nas mãos dos bolsominions. Porque o negócio é o seguinte, existe uma fake news que rola nesses grupos de bolsominions e nesses grupos de WhatsApp que a Miriam Leitão fez um atentado à bomba e foi presa. Você falou tudo, menos Miriam Leitão. Leitor. Miriam Leitor. A Miriam Leitor. Oh, gente, a dicção ficou em casa hoje, desculpa. Aqui comigo. A Miriam Leitão é o nome dela. Agora foi. Eu sei. Vai lá. A Miriam Leitão tem sido vítima das fake news, porque nos grupos dos bolsominions e etc e tal, as pessoas têm divulgado que ela foi presa na época da ditadura militar porque ela tinha feito um atentado à bomba e não sei o quê. Só que, tipo, na data que tá escrito que ela cometeu o atentado à bomba, ela tinha 14 anos e nem morava em São Paulo ainda. E também usando isso como forma de, ela foi torturada na ditadura porque ela queria explodir uma bomba, então tá justificado. Ela não era uma pessoa de bem. E aí Miriam então se posicionou, né, falando que a gente precisa tomar muita atenção, né, com esses discursos de ódio, com a democracia que está em jogo nessas eleições e tudo mais. E os bolsominions decidiram o quê? Já que você parou de falar mal do PT, vamos lá e vamos te ameaçar de morte. O que me preocupa é o básico, né? Essas pessoas se dizem pessoas de bem e cristãos, só que esquecem o que é o cristianismo e o que Jesus prega, né? Então, assim, não tá fazendo muito sentido. Vamos ter que reler a Bíblia.
Próxima notícia, que é para não se alongar muito dessa. Um portal que tem ajudado muito a trazer notícias importantes é o The Intercept Brasil. Ele tem se colocado a favor da democracia. Infelizmente, a gente está no momento que ou a gente está a favor da democracia e do lado do candidato Haddad, ou a gente está contra a democracia e a favor do candidato Bolsonaro. Então, esse portal ele tem ajudado muito trazendo notícias o tempo inteiro, explicando, inclusive a partir do plano de governo, quais são os pontos que são levantados de positivo dentro desse governo do Bolsonaro, por exemplo, como a economia, e explicando por que essa economia que ele propõe, que não é nem ele, é um outro cara que tá cuidando disso pra ele, porque ele não sabe de nada, por que essa economia que ele propõe não vai ser boa pro Brasil. E além disso, explicando também o fato de, por exemplo, estar no plano de governo do Bolsonaro, ele escolher mais 10 ministros do Supremo. Por quê? Para ele ter maioria, para ele passar o que ele quiser de lei, de tudo, gente. Isso daí, o pessoal fica falando, cuidado que o PT vai transformar o Brasil numa Venezuela. Uma das coisas que a Venezuela fez foi, assim que eleito democraticamente ao poder, ele foi lá e nomeou o dobro de ministros do Supremo para ele poder mudar a Constituição do país sem ter muito problema. Então, assim, se tem uma chance da gente virar Venezuela, eu tô achando que é pro lado de lá, mas assim, não é essa a notícia. Exatamente. A gente desviou aqui porque sai. É. A verdade, né, sai. O que acontece é que o portal The Intercept Brasil divulgou uma carta nessa semana passada falando Nessa sobre... ou na semana passada? Como ela tá esperta, ela tá me pegando nas coisas que eu caio em cima dela quando ela faz errado também. Pra você ver. Me desconcentrou, Fernando. O portal The Intercept Brasil divulgou na semana passada uma carta interna de uma pessoa que trabalha no portal R7 e que está dizendo que eles estão tendo uma curadoria um tanto tendenciosa dentro desse portal. Chama censura mesmo, né? Porque a censura, às vezes, ela é mais sutil do que simplesmente proibir as pessoas de fazerem matérias. Mas, assim, a gente sabe que toda notícia e todo portal, você tem ali um editor-chefe, você tem uma linha editorial que às vezes vai mais para a esquerda, às vezes vai mais para a direita, né? Mas você tenta, como jornalista, ser o mais imparcial possível. Então, se você tem uma notícia ruim para dar sobre o candidato, você não vai deixar de dar essa notícia ruim simplesmente porque esse candidato é mais de direita ou mais de esquerda. E o que está acontecendo com esse portal específico, de acordo com o The Intercept, é que existe uma linha editorial que as pessoas têm que seguir, que é fazer notícias boas sobre um candidato, e esse candidato é o Bolsonaro, e do outro lado, as notícias boas ou não são impulsionadas e divulgadas da mesma maneira que as do Bolsonaro, ou então notícia ruim, né? Então a notícia bem ruim, aí é impulsionada pra caramba e vai mostrando, né? E para não dizerem que a gente está inventando isso, vamos ler o pedacinho que ele fala especificamente isso. O texto diz o seguinte: a gente se sente refém das demandas do alto comando. Recebemos ordens para fazer um antisserviço à população e nem sequer sabemos quem deu essas ordens lá em cima. Considerando a boa audiência do portal, especialmente entre as classes C e D, dá um aperto no coração saber que a gente pode influenciar negativamente essas eleições. Lembrando só que o dono dessa emissora, que é uma concessão pública dada pelo governo, é também o líder religioso Edir Macedo, que já apoiou publicamente Jair Bolsonaro em todas as redes. Agora, mais uma coisa, a gente tem que prestar atenção, porque agora no contemporâneo, os movimentos tomam novas roupagens, e isso não significa, como a Fê falou lá no início, que isso não seja censura. Então existem muitas formas, inclusive, de chegar ao poder democraticamente, que é o que a gente está vendo acontecer hoje. Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas escolhas. Extremismo não leva ninguém a lugar nenhum, gente. Nem de esquerda, nem de direita, né? E isso já foi mais que provado. Eu separei aqui umas coisas engraçadas pra você, pra gente dar uma quebra antes de fazer mais notícia ruim. Eu adoro Eu essa peguei parte. aqui memes. Memes que estavam em alta essa semana pra você ver, que provavelmente você não viu. Com certeza eu não vi, porque é pelo Twitter, e meu Twitter é zoado, não tem nada. Gente, Eu vi o que aconteceu, eu não tinha visto, mas eu vi ela falando, eu virei meme, galera. o que aconteceu?
Thaís Araújo estava apresentando o programa Superstars da Globo e aí deu algum pau que as pessoas ligam, não, as pessoas votam pela internet, alguma coisa do tipo. Eu não acompanho esse programa. Não é Popstar, não? Popstar, Superstar, Superstar. Popstar, Superstar. Tá. Não sei, é um desses programas que tem os famosos que vão lá e cantam. É, E aí legal. tem os jurados, e aí tem a nota dos jurados, tem a nota da plateia que tá lá, e tem a nota das pessoas que tá em casa. Só que aí deu algum pau na tecnologia que colocava a nota das pessoas que estavam em casa. E aí apareceu lá, a menina terminou de cantar, e aí apareceu lá, nota 0. Aí eu tô aí, não, gente, 0? Ninguém votou. Foi genial, Ela foi muito tadinha. meme, tadinha. Próximo. Próximo. Eu gosto desse. Ai, meu Deus, esse é maravilhoso. Esse GIF é a atual situação da minha vida. Gente, esse vídeo do Gominho, um beijo, que esse vídeo é maravilhoso. Ele fala que os bolinhos, que a receita dela, tipo, que ela é infiltrada da Al-Qaeda. Porque essa receita dela tá explodindo tudo. O Gominho tenta fazer bolinho de chuva e os bolinhos de chuva começam a estourar dentro da panela do óleo quente. Oh, é a meu coisa Deus. mais maravilhosa que eu vi na minha vida. Eu achei engraçadíssimo. E aí tem mais um. É esse. Hashtag se eu pudesse, eu dever... Desver certas Ah, coisas. tá, não. É para Porque dizer. o que aconteceu? Subiu essa hashtag no Que Twitter. hashtag? Hashtag se eu pudesse eu. Ah, E assim, se eu pudesse, eu comeria chocolate todos os dias. eu também. Se eu pudesse, eu beijaria na boca todos os dias. Quem disse que eu não faço isso, né? Olha só, tem vários se eu pudesse eu, e aí foi uma coisa que as pessoas começaram a colocar. E aí essa pessoa colocou, se eu pudesse eu, desveria certas coisas. Se eu pudesse. E Genial aí que tem ela um tá colírio de desver. Porque é isso que a gente tá precisando. E aí, uma pessoa tweetou: se eu pudesse, eu conversaria pessoalmente com todos os brasileiros sobre o risco que corremos. Um dos candidatos a presidente apoia a tortura e ditadura. Quer que todos se calem. E aí eu fui lá assim, poxa, legal. Aí eu fui ver as respostas que essa menina teve pra esse tweet. Coitada. Um indivíduo comentou: risco de tortura. KKKKK. E aí ele tirou um print de algum grupo do Facebook que diz o seguinte: por favor, não votem no Bolsonaro. Por favor, gente, é importante, não votem no Bolsonaro. Ele pode causar uma onda de conservadorismo que põe em risco a pedofilia. Pode causar a perseguição e acabar com a erotização infantil tão boa que anda ocorrendo no governo PT. Precisamos do PT no poder. Por favor, ajudem. Hashtag ele não. Ou seja, Eu tô aqui por dentro chocadíssima, entendeu? Que eu achei que eu tava entendendo, agora não tô entendendo nada. eu também não tô entendendo Só que nada. agora eu entendi o que eles quiseram fazer. Inverter a coisa Inverter o toda. jogo, como Inverter o jogo todo, né? E aí, por que que existe essa fake news e essa informação de que o PT erotiza crianças e é a favor da pedofilia e tudo mais? São várias coisinhas. Aonde que nasceu essa notícia, né? Essa informação que está sendo disseminada pelas redes a todos os lados, né? O grande pensador, ou não, Olavo de Carvalho, fez uma publicação afirmando que Fernando Haddad, no livro Em Defesa do Socialismo, defende uma espécie de legalização do incesto. E o Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, tweetou, compartilhou a publicação do Olavo. Em seguida, várias pessoas, de forma coordenada, compartilharam e espalhou isso daí. Só que ninguém teve a audácia de entrar, abrir o livro e tentar achar essa citação, né? Ninguém acha, porque não tá lá. Nesse livro, ele fala, ele defende o socialismo. E o que é o socialismo nesse livro do Haddad? O combate às desigualdades sociais, a participação popular e o fortalecimento da sociedade civil. O livro não fala de sexualidade. O livro fala de sociedade. Então, assim, gente, aí as pessoas leem isso, acreditam como verdade e foda-se o resto. Ninguém precisa pesquisar, né? Pra que pesquisar? E aí, mais uma resposta desse comentário, desse tweet é: mil desculpas, mas quem apoia uma ditadura é o PT e não a porra do Bolsonaro. Esqueceu que o PT apoiava a Venezuela, que a própria já se declarou uma ditadura? Sinto muito, mas é a verdade. Depois que o PT fez o favor de retirar do ar links de posts dizendo a verdade sobre elas. E aí, nesse mesmo dia, eu achei o quê? Domingo, o TSE tirou mais 40 links que estavam fazendo difamação da candidata a vice-presidente do PT. E com esses 40, pasmem, foram 392 mil publicações que geraram mais de 12 milhões de visualizações de difamações.
de inverdades, de coisas como essa. E a gente quer falar aqui hoje de uma específica, que é o quê? O kit gay. Que é aquela polêmica que vocês sempre pedem pra que a gente se posicione e explique o que é. Então chegou a hora, Fernanda? Chegou a hora. Na verdade, assim, por que a gente não falou antes? Porque a gente achava que tem uma coisa, quando uma coisa é muito mentira, a gente não precisa nem explicar, né? Mas a gente tá vivendo no momento pós-mentira, né? Que a mentira já foi contada tantas vezes que a gente escuta de familiares falando, poxa, eu entendo o movimento LGBT, mas, tipo, ensinar a criança de 6 anos como fazer sexo é meio demais. E o livro que Bolsonaro mostrou no Jornal Nacional? Sei nem por onde começar a desconstruir este comentário. 2010. Adultos. Não se pode acreditar em tudo que se vê na internet. 2018. Adultos. Vocês viram que o Haddad estava distribuindo kit gays nas escolas? Quer dizer, gente, isso é o que me deixa assim... O que eu faço? Porque todo mundo só escolhe acreditar no que quer acreditar. Mas eu culpo o WhatsApp. Você culpa o WhatsApp? Sabe qual que é o problema? Você também acha que aquele juiz que queria proibir o WhatsApp certíssimo. era Falei isso semana passada. diferentão Falei isso semana à passada. frente do seu Ele tempo? tava à frente do tempo. Mas é o seguinte, tem uma geração de pessoas mais velhas que não entendem o que é internet. Eles não sabem o que é internet. Que uma coisa é você ver uma publicação no UOL, tá? Você vê lá, você pode ter suas dúvidas se aquilo foi comprado, se não foi, se aquilo é propaganda, se não é. Aquilo para as pessoas é internet. Agora, o WhatsApp, que é uma pessoa conhecida que tá te mandando uma mensagem, aquilo não é internet, aquilo é verdade. É de uma pessoa para outra pessoa. Olha. E aí eles começam a não duvidar do que tá sendo dito. Porque tem aí Porque os se é uma intermediários. pessoa que eu confio, né? Aham. Começou com aquelas palhaçadas de corrente, que manda as correntes de Nossa Senhora. A culpa é nossa também, que a gente ensinou as nossas mães a usarem as correntes e encaminhar mensagem. Mas aí vamos falar do kit gay, porque é isso que a gente tá aqui pra falar, não é mesmo? Mas o que é o kit gay? Ele não existe. Olha, mentira. Ele não existe. Mentira. Ele não existe. O que existiu foi uma tentativa. Em 2003, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara levantou a necessidade de se falar sobre homofobia dentro das escolas. Também foi quando estourou a palavra bullying, né? E a gente ouvia cada vez mais falar sobre isso e a necessidade de combater isso dentro das escolas. Lembrando que em 2003, o Haddad não era ministro da Educação. Pois é, que é o que estão espalhando várias notícias de que tem livro aí, que foi feito pelo Haddad, mas ele nem era ministro da Educação ainda. Então, o que aconteceu? Diante dessa demanda da Comissão dos Direitos Humanos, juntaram-se várias ONGs para poder tentar trabalhar no material didático que falasse sobre homofobia. Então, não era um material erótico, não era um material que ensinava as crianças, era um material que ensinava respeito, tolerância, que tudo bem você ser diferente. Era isso. Só que o que aconteceu? Os evangélicos de plantão ficaram desesperados, porque se você tá ali falando com um adolescente, lembrando, adolescente, a gente não tava falando de crianças de 6 anos de idade. E mais uma coisa, quando você tá falando evangélicos de plantão, você não tá querendo dizer os que estão ali na igreja. Não. É os que estão dentro da Câmara e do Congresso. E aí eles começaram com essa história de kit gay, né? E boicotaram e impediram que esse material fosse produzido e fosse distribuído. Ou seja, esse material não só não existe, como nunca foi distribuído. Então, quando você vê uma notícia falando que o Haddad distribuiu kit gay dentro da escola para crianças de 6 anos de idade, Você só fake. para e pensa assim, meu filho recebeu isso? Não. Olha só, então não existiu. Olha só que modo Exatamente. fácil de saber se é Assim, verdade ou não. Assim como as mamadeiras eróticas, pessoal, que rolou, entendeu? Que tinha um pinto no lugar do negócio, assim. Ah, faz favor, né? E outra coisa que eu acho importante lembrar também, o material que acabou nunca sendo distribuído foi super elogiado pela Unesco, pela ONU, por várias instituições que trabalham com educação e acabou sendo jogado no lixo. Então, na verdade, o que eles estão se vangloriando por impedimos o kit gay, na verdade impedimos um material educativo sobre homofobia de entrar nas escolas. E aí hoje, 2018, a gente tá vendo gente matando viado, sapatão, travesti na rua. Mas assim, eu queria levantar duas coisas. A primeira seu candidato também incentiva o afastamento da ONU. E o segundo ponto, ele quer rasgar
o ECA, tá? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ai, então ele com tá tão certeza. preocupado assim com criança, será? Gente, será eu vi que ele essa tá entrevista preocupado? outro dia. Acho que não, né, gente? Eu não ia falar disso, não é uma notícia meio antiga, mas tem aqui embaixo, se você sabe falar inglês, um estudo dos Estados Unidos, onde o porte de arma é disponível, né? Boa. E daí, eles comprovam que a cada uma morte do cidadão de bem se defendendo, você tem 34 mortes de pessoas inocentes por essas armas. Então, você simplesmente armar a população para poder lutar contra o crime não funciona. E a gente dar uma risadinha, porque é o seguinte, todo mundo que se coloca contra o Bolsonaro nessas eleições está sendo taxado de comunista, socialista, esquerdista de merda, petralha, todos esses, né? E aí a gente, pra ajudar vocês, né, que estão caçando esses esquerdistas, esses comunistas, tem aqui embaixo uma lista atualizada de comunistas, de acordo com os bolsominions, tá, gente? Isso daqui é ironia, mas talvez os bolsominions não entendam. Mas quer começar a lista? Vou começar a ler porque ela é extensa, É né? extensa. The New York Times, The Economist, Le Monde é de onde? Da França. A Alemanha como um todo. Geraldo Alckmin, ONU, Bill Clinton, Madonna, Cher, Diplo, Raquel Sherazade. Essa eu fiquei chocada. pam. Chocadíssima a reviravolta dessa mulher. Veja, Dua Lipa, Reinaldo Azevedo, Pasmem. Papa Francisco, Globo, Black Eyed Peas, Imagine Dragons, BBC, Facebook. O Google. E os últimos que entraram nessa lista, primeiro Roger Waters, Marine Le Pen. Aí eu fiz a minha própria pesquisa e tô adicionando aqui outras pessoas nessa lista. Ana Paula Renault, Nick Cave, Camila Cabello, Luciano Huck se posicionou e, finalmente, é a Nature, que é uma publicação, uma revista científica britânica. Exausta estamos todas, nossa. Só mais duas coisinhas. Aqui embaixo tem uma lista de manchetes pelo mundo, de várias publicações alertando contra Bolsonaro. Pega essas notícias, manda no grupo da família. Olha, o pessoal da França tá falando isso. Olha, o pessoal da Alemanha. Às vezes convence, né? Tem os brasileiros que acham que o que fala lá fora é verdade, o que fala aqui dentro é mentira. Já que eles não confiam na Globo, não confiam, né? E ninguém, eles vão lá e pegam isso aí. E a segunda coisa. Rolou nesse final de semana um protesto lá na Alemanha. O que acontece é o seguinte, a Alemanha também vai ter uma eleição daqui a pouquinho. E a extrema-direita vem conseguindo uma força muito grande. E a Alemanha o quê? Tem um histórico bem complicado de pessoas que são eleitas de extrema-direita e que fazem coisas, né? Vamos falar de Hitler, e a história mostrou isso. Então eles foram para as ruas e foram milhares de pessoas nas ruas para protestar contra o extremismo e falando, a gente precisa construir pontes, a gente não precisa construir muros, a gente precisa conversar e a gente precisa aceitar todas as diversidades. Inclusive, pôde ser visto nesse protesto manifestações a favor do Brasil, da democracia no Brasil e contra o Bolsonaro ser presidente, sabe? Vou deixar um link surpresa aqui embaixo de um filme alemão que tem uma cena muito bacana que pode fazer você pensar nessas coisas. E se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários. Alemanha. Que é para as Coloca pessoas... só a bandeirinha, gente. Ou a bandeirinha, ou escreve a Alemanha para as pessoas se lembrarem do que aconteceu lá no passado e não deixarem que isso aconteça de novo. Lembrando que o tempo ainda está correndo, as eleições são só dia 28, então a gente ainda tem tempo de mostrar para as pessoas que o caminho pode ser diferente. Então, se animem, vamos lá, tamo junto, fiquem de olho não só no canal das Bi, mas em vários canais que estão soltando conteúdo de apoio para que a gente consiga chegar nessas pessoas. Então é isso. Beijo. Beijo, babies!